pergunta para Magda no Instagram. Fica mexendo aí, não pode. Tá. Ela mandou uma pergunta para Magda no Instagram. De novo. Magda. Magnum 44. Esse é o CF Guests 3, a gente está aqui com a Magda Estela, que é de Diadema. Bom, para começar, aquela pergunta clássica, aquele tema clássico, de saber como que foi o início para ela, quando ela se tornou aprendiz, como, por que ela escolheu a tatuagem e como é que foi esse processo para ela aí. Bom, eu tive, na real, dois começos, assim, né? Há 10 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar num estúdio em Maceió Tatu. E o tatuador de lá é o Roberto Bocão. E eu trabalhava colocando piercing, né? Eu coloco piercing desde os 14 anos, mais ou menos. Mas eu sempre desenhei, sempre quis tatuar, mas a minha mãe não deixava eu fazer um curso de tatuagem, que na época era isso que tinha, assim, não tinha muito essa cultura ainda de aprendiz e tal. E ela achava que eu ia me tatuar inteira, com razão, claro. E então eu trabalhava colocando piercing, já desenhava e tudo mais, e ele começou a me ensinar, né? No começo, tipo, o meu maior problema era o nervosismo mesmo. Como eu desenhava já há algum tempo, as pessoas tinham uma certa confiança muito grande em mim, assim, por conta, tipo, de ver os meus desenhos e tudo mais. Só que na pele é totalmente diferente, então foi bem lento o processo, assim, meu processo de aprendizado, porque eu tinha que lidar com o meu emocional, assim. Eu passei, acho que uns 2 anos lá no estúdio, e depois eu voltei para São Paulo, eu fazia faculdade, então eu parei de tatuar por uns 4 anos, mais ou menos. Quando eu estava já no fim da faculdade, eu já queria parar e tudo mais, já queria ter largado, e aí eu resolvi, tipo, largar meu trampo, largar a faculdade pra tatuar. Então aí foi o meu segundo começo, assim, que eu abri um estúdio, tipo, eu nem lembrava direito muito das coisas que eu tinha aprendido, né, de passado 4 anos sem ter contato nenhum com tatuagem, e fui aprendendo assim na prática mesmo. Não tinha uma pessoa que me orientasse e tudo mais. Eu não tinha muitas amizades também, porque eu tinha voltado há pouco tempo para São Paulo, então as pessoas que eu conheciam assim já estavam meio afastadas, né? Então, tipo, foi sozinha mesmo. Uma curiosidade minha, eu parei a pensar nisso faz pouco tempo, é que eu acho que para muita gente que não conhece São Paulo, a grande São Paulo, quando se fala em ABC, Diadema e outras cidades da grande São Paulo, talvez as pessoas que não conheçam pensem que é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Mas, não sei, eu creio que haja muita diferença entre você ser tatuadora em São Paulo, na capital, e Diadema ou no ABC, né, nas cidades que tem em torno de São Paulo. Eu acho que existe uma grande diferença, sim, e com relação aos valores, por exemplo, isso é muito influenciado pela visibilidade que você tem. Algumas pessoas acham que se você não tatua em São Paulo, capital, você tatua ou no interior ou numa cidade que não é, tipo, não é São Paulo, é porque você não tem capacidade, porque você, sei lá. E na real isso não é verdade, né? Mas com a internet, assim, as coisas acabou se criando uma rede de conexões, assim. Então, se você tatua no estúdio X, quer dizer que você é bom. Se você tatua com tal pessoa, se você é aprendiz de não sei quem e tal. Então, isso acaba criando meio que uma falsa ideia a respeito de trabalho, assim. Eu percebo muito que as pessoas, hoje em dia, elas não se preocupam tanto com a qualidade
do trabalho do tatuador, e sim com a visibilidade que ele tem e que vai gerar para ela também, assim, né? Tem pessoas que escolhem um tatuador porque é um valor mais alto, então, eu tatuei com um tatuador tal e tudo mais. E acho que as pessoas que tatuam fora de São Paulo acabam ficando um pouco excluídas, assim, nesse contexto, mas tem tatuadores muito bons, assim. Na verdade a gente sente isso, assim, que, né, no Brasil a capital da tatuagem é São Paulo e realmente muita coisa acontece lá e às vezes a galera olha para o pessoal que tatua fora, né, de São Paulo, fica tipo, meio para trás mesmo, assim, né? Então, mas é engraçado que mesmo vocês perto ali também sentem isso, né, pessoal? E assim, e não é nem questão disso, assim, também da distância. As pessoas às vezes geográfica. Então, eu acho que tem um preconceito com esses municípios em torno de São Paulo, talvez por serem mais periféricos ou não. Pode ser. Diadema, assim, já foi, tipo, bem periférico mesmo, né? Hoje é bem mais desenvolvido, lá é muito grande, né? Muito habitado também. Mas existe sim um preconceito. Então, acho que... Tem pessoas, assim, às vezes que tipo, ficam com medo de ir pra lá, eu não quero tatuar tarde. Mas a maioria dos meus clientes que são de São Paulo, que são de outros lugares, tem gente que vem do interior, que vem do litoral, que vem de outros lugares, assim, quando conhece, tipo, tem uma opinião totalmente diferente, né, da cidade, do trabalho, do estúdio, de tudo, né? Bom, tu falou ali, né, que tu teve 2 inícios na tatuagem, né, primeiro em Maceió, né, e depois em São Paulo, né, e nesse meio tempo tu trabalhou como arquiteto, né, me falando, né? Eu trabalhei na área de arquitetura. Como é que foi essa decisão, assim, por que largar a mão disso tudo e voltar pro meio da tatu, assim? Enquanto eu trabalhava nesse lugar, eu comecei a tatuar em casa, né? Eu comprei o material e tatuava em casa. Eu tinha alguns outros amigos que também estavam iniciando com tatuagem, então, como eu não conhecia muitas pessoas, eles que conseguiam os clientes e a gente tatuava mais na quebrada, assim. A gente tatuava na casa das pessoas mesmo e tudo mais. Eu trabalhava e aí eu acabei ficando sem tempo de acompanhar eles e de tatuar e tudo mais. A faculdade tomava muito meu tempo também, porque a arquitetura você tem que se dedicar bastante e toma mesmo seu tempo. E eu tava desgostosa, assim, de trabalhar com aquilo, porque eu queria ter mais tempo de tatuar. Então eu comecei a perceber que eu gostava mais de tatuar do que, mesmo que eu não soubesse tão bem ainda, mas eu gostava mais de tatuar do que de trabalhar na área de arquitetura, assim. E aí eu vi que aquele momento seria o momento ideal, assim, para largar, porque se eu me formasse e continuasse trabalhando naquilo ali era muito cômodo e eu não conseguiria sair. Então eu, joguei tudo pro alto mesmo, assim, e comecei a tatuar. Mas eu tinha consciência de que eu ia ter que abrir mão de muitas coisas, né? Então eu cortei muitos gastos e reduzi muito mesmo, assim, né? Mas pra mim isso não foi uma decisão difícil. Eu sabia que eu queria isso, assim, tudo mais, mas foi mais difícil lidar com a minha família, né? Porque pra eles, primeiro, largar a faculdade, largar o emprego e ainda mais pra ser tatuadora, assim, né? Nesse meio tempo, tu não se arrependeu nenhuma vez, assim, ou pensou, pô, tá foda, devia ter continuado, ou alguma coisa assim? Assim, com relação a dinheiro, muitas vezes, né? Eu, inclusive, enquanto tatuava, eu exerci outras atividades, assim, trabalhei com outras coisas pra, complementar a minha renda, né? Mas nunca me arrependi de ter largado tudo pra ser tatuadora. Então, tu trabalha em 2 lojas lá em Diadema, né? Aliás, as 2 são em Diadema? Não, uma em Diadema e outra em Santo André. Tá, e aí uma delas é um coletivo, né? Um espaço que vocês têm, que acontecem várias atividades e tal. Acho que pode explicar melhor sobre como funciona e o que vocês fazem lá? Bom, o coletivo é uma casa que fica no centro de Diadema
E o objetivo basicamente é difundir cultura, né? O município no momento assim não tem incentivo financeiro nenhum, né, para a cultura. E mesmo o que tem, né, tipo os projetos que funcionam e tal na cidade, não são suficientes assim para suprir as necessidades, né? Tipo, Diadema tem uma população muito grande e assim, a gente percebe que existe um interesse das pessoas assim, em praticar a cultura, em praticar atividades relacionadas à música, teatro, diversas coisas, mas não existe espaço e nem interesse de outras pessoas em apreciar, né? E a casa é um lugar que é entretenimento e cultura. A gente promove eventos, normalmente temáticos, né? Exposição, apresentação teatral, apresentação de música, palestras, oficina. E funciona o estúdio lá dentro também. E a gente tenta sempre fazer as coisas meio que interligadas, assim, né? Qual que é o nome mesmo do coletivo? Coletivo 217. No caso, o estúdio é o Papillon, que sou eu e o Raposa, né? Que é o Renan Pavan. Eu fico lá todos os dias e ele vai esporadicamente, assim, né? Ele tem um outro projeto das máquinas de tatuagem dele, né? Então ele se dedica bastante a isso. E no restante do tempo livre dele, ele tatua. Então. Tá, e além do coletivo, tu trabalha onde? Trabalho no Puros Cabrones, também fico em Santo André. Como a gente estava conversando antes, você tinha falado que tem um contato com grafite, né? Ilegal, com coisas mais... Não assim aquele grafite das pessoas virem falar com você para fazer um mural na casa delas, mas mais se envolver com colagem, com grafite, pintura mesmo sem liberação, né? Tipo bombing, assim. Mas você pinta também? Você faz alguma coisa ou só tem um contato próximo e faz de vez em quando, assim? Atualmente eu faço bem de vez em quando mesmo, mas mais pelo fato que eu sou um pouco perfeccionista, assim, e tal, e eu tenho uma dificuldade de aceitar, de fazer coisas de qualquer jeito, assim, e tal. E assim como o tatu, eu acho que, mesmo que seja fazer bombe ou lambe ou qualquer coisa do tipo, assim, você tem que se dedicar para evoluir, né? E eu acho que o tempo que eu fiquei muito voltada para fazer bombe, lambe, fazer rolê na rua, assim, tipo, meio que atrapalhou um pouco o meu trabalho, né? Com tatuagem. Eu tô num período assim que eu quero me focar bastante, quero desenhar mais e fazer tudo mais voltado para tatu. Você tinha falado sobre uma viagem que você fez pela Europa, né? Conta um pouco sobre os lugares que você foi, se você foi só para um lugar, ficou por lá, ou se você deu o rolê lá, como é que foi a experiência e o que mudou, assim, a tua visão da tatuagem, né? Apesar de você ter ido e não ter ido para tatuar, né? Você foi só para dar um rolê mesmo. Bom, eu fui mesmo a passeio, eu visitei 9 países da Europa, assim, mas mesmo tendo ido a passeio, eu antes de viajar, eu fiz uma pesquisa. Os tatuadores que eu gostava, assim, eu vi quais estavam nos países que eu ia visitar e tudo mais, para visitar os estúdios, conhecer, talvez até tatuar com algum deles, assim. E o que mudou, acho que basicamente tudo, assim, né? Na época eu trabalhava no Tradicional, que é um estúdio em Diadema também, que tem um fluxo muito grande de clientes, assim, né? Eu trabalhava, tipo, quase full time, assim. E quando eu fui pra lá, eu conheci alguns estúdios nos países que eu visitei e eu fui encontrar um amigo meu, que é da Suíça e que tá aprendendo a tatuar. Ele é grafiteiro e tá aprendendo a tatuar, né? E ele tem um estúdio no interior da Suíça, assim. E eu percebi uma grande diferença entre a tatuagem aqui no Brasil, São Paulo, que é na Europa, assim. Tipo, além do trabalho lá ser muito valorizado, as pessoas não se preocupam tanto com a grana, né?
é mais com a evolução e a qualidade do trabalho ali. E quando eu voltei, eu decidi que eu não queria mais trabalhar dessa maneira, assim, de tipo, ficar focando mesmo não sei, no dinheiro, talvez. Comercial? No trabalho comercial, assim. Eu queria mesmo, além de agradar os clientes, me agradar, né? Tipo, gostar do meu trampo, não só, tipo, achar que eu tava bem porque eu tava ganhando dinheiro. Eu queria achar que eu estava bem porque tô gostando do meu trampo e sentir que eu tava evoluindo, né? Eu saí do estúdio que eu trabalhava e tô no coletivo agora e tô mais focada nisso, assim, né? De desenvolver um estilo mais próprio, de fazer as coisas de uma maneira que eu goste mais, tentar, tipo, aplicar, tipo, unir a ideia do cliente com a minha técnica. É que esse ritmo de trabalho comercial da tatuagem, ele é muito bom, né, para adquirir experiência e também para fazer clientes, né, dinheiro, mas tem esse lado ruim de que você não consegue desenvolver as tuas ideias, os teus projetos, né? Mas foi uma escola importante pra ti, tu acha? Sim, Esse negócio de muito, trabalhar em estúdio muito, comercial, que o ritmo é frenético, faz, sei lá, 6, 8, 10 tatuagens Sim. por dia. Tipo, Com certeza, tem que ensina um monte de se adaptar, desenhar super rápido, arrumar as coisas super rápido e viver nessa loucura, assim, isso foi importante pra ti? Sim, acho que foi o lugar mais importante que eu trabalhei, assim, tanto não só da agilidade, assim, mas de trabalhar também a mente das pessoas, né? De meio que tirar essa ideia da cabeça delas de copiar as coisas e mostrar um outro lado, né? De que você pode ter uma tatuagem que é sua, se você quer fazer algo que tenha um significado, então que seja um significado pra você, que seja uma coisa sua, algo desenvolvido pra você, né? E assim, ter uma clientela tão grande como eu tinha lá, tipo, foi muito importante pra eu aprender a lidar com as pessoas também, né? Bom, agora para a sessão de perguntas. Vou começar aqui com a pergunta do Oi, eu sou Oi, Caro. Eu tenho uma pergunta. Qual Seria foi... Ícaro. Oi, eu sou o Ícaro. Isso. Eu tenho uma pergunta. Qual foi a sua tatu mais difícil de fazer? Menos realismo. Realismo, tipo, fora realismo. Como eu trampei nesse estúdio, assim, que eu fazia de tudo e tal, eu comecei a perceber alguns estilos que eu tenho uma certa dificuldade, assim. E eu acho que o maior deles é oriental. Porque oriental é um estilo que você tem que estudar, tipo, muito, né? E como não é o estilo que eu pretendo seguir, assim, eu não me dedico a estudar isso, então acho que o estilo mais difícil, assim, pra mim de fazer é oriental mesmo. Tá, a próxima pergunta, o Breds quer saber qual estilo você pretende seguir? Eu tenho meio que uma aversão, assim, um estilo único, porque eu acho que isso causa uma limitação em você, né? Eu gosto muito do old school, mas eu acho que o meu estilo, assim, usa apenas a técnica, né? Eu não uso elementos tradicionais, assim, do old school. Eu uso mais coisas do meu dia a dia ou, enfim, que os clientes pedem, assim. Eu gosto dessa linha, assim, mas eu acho que o estilo que eu pretendo seguir, que eu ainda estou encontrando, né, tipo, é o meu próprio, assim. A gente recebeu aqui uma pergunta da Catarine, que é a nossa amiga e cliente também. Ela mandou para a Magda no Instagram a seguinte pergunta: como é ser mulher? Não, como é ser uma mulher que tatua? Não, mandou errado, peraí. Como é ser uma mulher que tatua no meio onde a maioria é homem? Você já passou por alguma situação ruim por ser uma mulher que tatua? Bom, com relação aos estúdios que eu já trabalhei, ou tipo, colegas profissionais, assim, eu nunca tive nenhum problema. Mas com relação aos clientes, assim, né? Tem alguns que têm uma dificuldade de entender como que uma mulher tatua, assim. Como é possível, né? Tem pessoas que às vezes chegavam no estúdio, assim, e me viam os trabalhos, né? Tipo, a pessoa que atendia mostrava os trabalhos, vinha no dia pra tatuar, me via desenhando, arrumando as coisas, e na hora de tatuar, não, é você que vai tatuar? E aí, mas você
você tatua bem, não sei o quê. E assim, é uma preocupação que se formou a partir do momento que ele viu que era uma mulher que ia tatuar, né? Porque no primeiro momento que ele achava que era um homem, ele não fez questionamento nenhum a respeito do trabalho, se era bom ou ruim. Não, só gravei o Dan 2, hein? Pode, cheguei. Sim, cheguei. Cheguei. Não, cuida, vai se machucar. Não, tá de boa. Ciro Heller, senhoras e senhores, está com a clavícula direita fraturada. Quem acompanha nosso Instagram viu essa notícia. Notícia em triste. primeira mão. Exclusiva. E, bom, ele apareceu aqui agora de surpresa. E ele quis só aparecer no vídeo um pouquinho, só pra gente divulgar o Instagram dele e ele conseguir tatuar mais. Daqui a um mês e meio. Que ele tem uma recuperação breve, sadia, maravilhosa. Esteja de volta ao nosso lado. Falou, Ciro. Tem café? Vai lá, Tem pega cafezinho. o cafezão. Não, eu só vim pra isso mesmo. Sei qual é? Magda, qual foi o melhor dia da sua vida? Não conta esse de hoje. O né? de hoje é fora hoje, cara. Foi, então excluiu. Eu vou roubar a frase da Jéssica, de que a vida é massa. Não tem um dia único. Eu acho que todos os meus dias são os mais felizes. Olha, faça do seu dia o melhor da sua vida. Sim. Então, Carpe Diem? United. Vamos falar agora sobre planos para encerrar esse vídeo. Quais são os teus planos para o restante desse ano ainda e os planos para 2017? Bom, tem algumas viagens marcadas para esse ano, né? Eu quero fazer os guests assim nos estúdios para conhecer alguns tatuadores, ver como funciona, como eles trabalham, para agregar algumas coisas para o meu trabalho e para o coletivo também. Bom, tô aqui, né? Na última semana desse mês eu vou para Curitiba, no mês que vem México, Costa Rica. Em 2017 acredito que vou ficar mais no Brasil mesmo. Espero que todo mundo goste. Sigam ela no Instagram, sigam a Corpo Fechado no Instagram, sigam os meninos, acompanhem o trabalho deles. Se inscreva no nosso canal, aí embaixo. Perguntas para o próximo guest, por favor. Então sigam o Instagram da Corpo Fechado. É isso aí. Ok. Instagram na Corpo Fechado. Não vai. Ah, não. Falou, rapaziada. Você tem que dar tchau. Tchau, Magda.